Enquanto eu estava de plantão, meu filho me mandou. A mamãe entrou num carro de um estranho. Você já recebeu uma mensagem que congelou seu coração? Aquela que chega no momento mais inesperado e muda tudo em segundos? Comigo aconteceu numa terça-feira chuvosa de abril, durante um plantão de 24 horas que parecia interminável. Meu nome é Luiz Fernando, tenho 55 anos e sou cirurgião em Curitiba. Trabalho num hospital particular da região central, onde passei os últimos 20 anos construindo uma reputação sólida. Minha rotina sempre foi intensa. Plantões longos, cirurgias complexas, reuniões intermináveis. Mas eu amava o que fazia e sempre achei que estava construindo algo maior, um futuro estável para minha família. Naquela terça-feira, eu estava há 18 horas no hospital. Tinha acabado de sair de uma cirurgia de 7 horas, um procedimento delicado que exigiu toda a minha concentração. Estava exausto, com as costas doendo e os olhos ardendo, mas aliviado porque tudo tinha corrido bem. Tirei as luvas, lavei as mãos e me encostei na pia do vestiário por um momento, apenas respirando. Foi quando peguei o celular. 3 mensagens de Gabriel, meu filho mais velho. Ele tinha 22 anos, estava no 4º ano de engenharia na UFPR e ainda morava conosco. Sempre foi um menino sensato, maduro para a idade. Raramente me mandava mensagens durante plantões, porque sabia que eu ficava ocupado. Abri as mensagens sem pressa, esperando talvez um pedido de dinheiro ou alguma dúvida sobre o carro. Pai, você está aí? Pai, a mamãe entrou num carro de um estranho. Ela olhou para os lados antes e saiu rápido. O que eu faço? Pai, responde por favor. Estou preocupado. Meu estômago despencou. Li de novo. E de novo. As palavras pareciam não fazer sentido, como se estivessem embaralhadas na tela. Luciana, minha esposa, minha companheira de 25 anos. Deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Liguei para Gabriel imediatamente. Ele atendeu no primeiro toque. Pai, você viu minha mensagem? Vi agora. Me conta direito o que aconteceu. A voz dele estava trêmula, carregada de confusão e medo. Eu estava em casa. Minha aula de cálculo foi cancelada. E eu voltei mais cedo, mas não avisei ninguém. Cheguei, subi para o meu quarto e fui estudar. Aí, umas 2 horas depois, ouvi a porta da garagem. Fui até a janela e vi a mamãe saindo de casa. Ele pausou. E aí? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Ela estava diferente, pai. Nervosa. Olhou para os 2 lados da rua, várias vezes. E aí parou um carro preto na esquina. Um Civic ou Corolla, não sei. A mamãe andou rápido até lá e entrou. O carro saiu em seguida. Silêncio. A chuva batia contra a janela do vestiário. Lá fora, Curitiba estava cinzenta, fria, mergulhada naquela garoa fina que deixa tudo mais pesado. Gabriel, você tem certeza? Não pode ter sido alguma amiga, um motorista de aplicativo? Pai, eu conheço a mamãe. Ela não estava indo pegar carona com uma amiga. E se fosse aplicativo, por que ela olhou para os lados daquele jeito? Por que não esperou na porta de casa como sempre faz? Ele tinha razão. Luciana sempre esperava o carro na porta. Sempre. Talvez seja algum problema que ela não quis te preocupar. Eu estava tentando me convencer tanto quanto a ele. Pai, alguma coisa está errada. Eu senti. Tá bom, filho. Fica calmo. Eu termino aqui e vou para casa. Não fala nada com sua irmã ainda, ok? Ok. Desliguei e fiquei parado ali, segurando o celular como se ele pudesse me dar alguma resposta. 25 anos de casamento. Luciana e eu nos conhecemos na faculdade. Ela fazia psicologia, eu estava no 2º ano de medicina. Nos apaixonamos rápido, casamos jovens, construímos uma vida juntos. Gabriel veio logo, depois Sofia, nossa caçula de 17 anos. Éramos uma família respeitada, equilibrada. Amigos sempre comentavam como tínhamos sorte, como nosso casamento era sólido. Será que era mesmo? Tentei ligar para Luciana. Caiu na caixa postal. Mandei mensagem. Nada. O resto do plantão foi um borrão. Eu estava fisicamente presente, mas minha mente estava longe, girando em círculos. Cada vez que o celular vibrava, meu coração acelerava. Mas nada de Luciana. Às 7 da noite, finalmente ela respondeu. Oi, amor. Desculpa, estava sem bateria. Tá tudo bem?
Que horas você chega? Tão casual, tão normal. Respondi rápido. Chego amanhã de manhã. Está tudo bem aí? Sim, tudo tranquilo. Descansa, você deve estar exausto. Fiquei olhando para a tela. Aquelas palavras que antes me traziam conforto, agora pareciam vazias, ensaiadas. A noite não passou. Fiquei deitado no quarto de plantão, olhando para o teto, ouvindo o bip dos monitores no corredor, tentando encontrar uma explicação racional. Talvez fosse algo simples, talvez Gabriel tivesse interpretado mal, talvez... Mas no fundo, naquele lugar que a gente tenta ignorar, eu já sabia, algo estava errado. E quando o sol nasceu sobre Curitiba, naquela quarta-feira fria, com o Parque Barigui ainda coberto de névoa ao longe, eu sentia que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais imaginei. Cheguei em casa às 8 da manhã de quarta-feira. A chuva tinha parado durante a madrugada, mas o céu continuava pesado, carregado de nuvens baixas que pareciam prensar a cidade. Curitiba estava fria, com aquele vento cortante de outono que entra pelos ossos. Estacionei o carro na garagem e fiquei ali sentado por alguns minutos, apenas olhando para a porta que dava acesso à cozinha. Nossa casa era bonita, espaçosa, num bairro tranquilo perto do Parque Barigui. 3 quartos, jardim nos fundos, uma varanda onde Luciana gostava de tomar café nas manhãs de sol. Compramos aquela casa há 15 anos, quando as coisas estavam indo bem na carreira e queríamos mais espaço para as crianças crescerem. Quantas memórias naquelas paredes. Aniversários, natais, jantares com amigos, tardes de domingo com churrasco no jardim. Gabriel dando os primeiros passos na sala. Sofia aprendendo a andar de bicicleta na calçada. Luciana e eu dançando na cozinha, depois de uma garrafa de vinho. Respirei fundo e entrei. A casa estava silenciosa. Sofia já tinha ido para o colégio. Luciana estava na cozinha, de costas para mim, preparando o café. Ela usava aquela calça de moletom cinza que sempre vestia em casa e uma blusa branca simples. O cabelo castanho com alguns fios grisalhos que ela insistia em não pintar estava preso num rabo de cavalo baixo. "Bom dia", eu disse, deixando a mochila no chão. Ela se virou e sorriu, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, que tinha me conquistado há tantos anos. "Bom dia, amor, como foi o plantão?" "Longo, cansativo." "Imagino. Senta, vou te servir um café." Sentei à mesa enquanto ela colocava a xícara na minha frente, junto com pão, queijo e geleia. A rotina de sempre. Tudo tão normal que, por um instante, pensei que tinha imaginado tudo, que Gabriel tinha se enganado, que eu estava paranoico por falta de sono. "Cadê o Gabriel?" Perguntei, tentando soar casual. "Acho que ainda está dormindo. Chegou tarde ontem." "Chegou tarde?" Pensei que ele estivesse em casa ontem à tarde. Ela pegou a própria xícara e sentou na minha frente. "Não, ele saiu depois do almoço. Acho que foi encontrar uns amigos da faculdade." Menti. Ela estava mentindo. Gabriel tinha me dito que estava em casa, que tinha visto ela sair. Por que ela mentiria sobre algo tão simples? "Luciana..." Comecei, mas minha voz falhou. "O que foi?" Olhei para ela. Realmente olhei. Quantas vezes nos últimos anos eu tinha sentado naquela mesa, tomado café, conversado sobre amenidades, e simplesmente não tinha olhado de verdade para minha esposa. Ela estava diferente. Não fisicamente. Não de uma forma óbvia. Mas havia algo nos olhos dela, uma distância. Um cansaço que não era só físico. "Nada. Estou só. Exausto. Vai dormir um pouco. Você precisa descansar." Concordei e subi para o quarto, mas não consegui dormir. Fiquei deitado na nossa cama, olhando para o teto, e foi então que comecei a lembrar. Os sinais sempre estiveram lá. Eu só não quis ver. Nos últimos meses, Luciana tinha mudado. Pequenas coisas que na época pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam um peso enorme. Ela começou a ir mais à academia. Antes ia 2 vezes por semana, de forma casual. De repente passou a ir 4, 5 vezes. Dizia que queria se sentir melhor, mais disposta. Eu achei ótimo, até elogiei. Começou a usar perfumes diferentes. Nada extravagante, mas notei. Quando comentei, ela disse que tinha enjoado do antigo, que queria algo novo. O celular. O celular estava sempre com ela agora. Na cozinha, na sala, no banheiro. Antes deixava em qualquer lugar. Agora era como uma extensão do corpo dela.
E o jeito como ela olhava para mim tinha mudado. Antes, quando eu chegava em casa, ela vinha me abraçar, me beijar, perguntar como tinha sido o dia. Nos últimos meses, era apenas um oi distante, um sorriso educado. Eu tinha atribuído tudo isso ao tempo, ao desgaste natural de um casamento longo, à rotina. Achei que era fase, que ia passar, mas não era fase. Levantei da cama e fui até o closet. A roupa que ela tinha usado no dia anterior estava no cesto. Peguei a blusa e, sem nem entender direito o que estava fazendo, levei ao nariz. Perfume, mas não o dela. Um perfume masculino, sutil, mas inconfundível. Minhas mãos começaram a tremer. Voltei para o quarto e sentei na beirada da cama. Gabriel apareceu na porta, os olhos inchados de sono e preocupação. Pai, conversou com ela? Ainda não diretamente. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Pai, eu não estou inventando. Eu vi. Eu sei, filho. Eu acredito em você. O que você vai fazer? Boa pergunta. O que eu ia fazer? Confrontar minha esposa com base numa suspeita? Acusá-la de algo que eu nem tinha certeza ainda? Vou observar. Prestar atenção. Não vou fazer nada precipitado. Gabriel assentiu, mas eu vi a decepção nos olhos dele. Ele queria que eu agisse, que resolvesse aquilo de imediato. Mas a vida não é assim, especialmente quando 25 anos de história estão em jogo. Ele saiu e me deixou sozinho. Passei o resto daquela quarta-feira em casa, circulando pela casa como um fantasma, observando minha esposa sem que ela percebesse. Vi como ela checava o celular a cada 5 minutos. Vi como ela sorriu para a tela em determinado momento, um sorriso que não via há tempos. Vi como ela ficou tensa quando perguntei se ela tinha algum plano para a tarde. Nada demais. Vou ao supermercado. Talvez passe na casa da Fernanda. Fernanda era uma amiga dela do condomínio. Quer companhia? Não precisa, amor. Você está exausto. Descansa. Ela saiu por volta das 3 da tarde. Disse que voltaria em 2 horas. Voltou 4 horas depois. Entrou em casa animada, quase eufórica, com apenas 2 sacolas pequenas do supermercado. O trânsito estava impossível. Ela explicou antes mesmo que eu perguntasse. Não estava. Eu tinha checado no aplicativo. O trânsito estava completamente normal. Naquela noite, durante o jantar com as crianças, tentei agir normalmente. Sofia falou sobre uma prova de literatura. Gabriel estava quieto. E Luciana parecia distante. O pensamento claramente em outro lugar. Quando fomos deitar, ela se virou para o lado dela da cama, me deu um beijo rápido na bochecha e disse boa noite. Fiquei acordado a noite inteira, ouvindo sua respiração tranquila ao meu lado, me perguntando como alguém que estava destruindo nosso casamento conseguia dormir tão bem. E foi ali, naquela noite fria de abril em Curitiba, que eu decidi que precisava saber a verdade. Toda ela. Não importava o quanto doesse, porque viver na dúvida era pior do que qualquer resposta que eu pudesse encontrar. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Nos dias seguintes me transformei em alguém que jamais pensei que seria, um marido que investiga a própria esposa. Não foi uma decisão consciente. Foi algo que aconteceu naturalmente, impulsionado por uma mistura de medo, desconfiança e uma necessidade desesperada de estar errado. Na quinta-feira, voltei para o hospital. Tinha uma cirurgia agendada pela manhã e consultas à tarde. Tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível. Cada vez que segurava um bisturi, minha mente voltava para casa, para Luciana, para aquele carro escuro, para o perfume masculino na blusa. Durante o intervalo do almoço, fiz algo que nunca tinha feito. Acessei a conta do cartão de crédito dela pelo aplicativo do banco. Tínhamos contas conjuntas, sempre com total transparência. Nunca houve segredos financeiros entre nós. Comecei a rolar as transações dos últimos 3 meses. A princípio, tudo parecia normal. Supermercado, farmácia, postos de gasolina, algumas lojas de roupa. Então, vi algo que me fez parar. 3 cobranças de um restaurante no bairro Batel. Um lugar caro, sofisticado. Sempre quis levar Luciana lá, mas nunca tínhamos ido. As datas, uma em fevereiro, 2 em março. Todas em horários de almoço, todas em dias de semana. Por que ela iria a um restaurante daquele sozinha? E por que nunca mencionou? Continuei procurando. Uma cobrança de uma loja de lingerie que eu não conhecia. R$ 280. Luciana nunca gastava tanto em lingerie.
e eu certamente não tinha visto nenhuma peça nova. Meu coração acelerou. As mãos suaram. Fechei o aplicativo e tentei respirar, mas o ar parecia faltar. Um dos meus colegas, Dr. Henrique, passou pelo refeitório e me cumprimentou. Luiz, tudo bem? Você está pálido. Estou bem, Henrique, só cansado. Plantão te derrubou, né? Ainda bem que é sexta amanhã, aproveita o fim de semana para descansar. Forcei um sorriso e ele seguiu em frente. Descansar. Como se isso fosse possível. Naquela noite, cheguei em casa às 8. Luciana tinha preparado lasanha, meu prato favorito. A mesa estava posta. As crianças já estavam sentadas. Surpresa, ela disse, sorrindo. Faz tempo que não faço lasanha, né? Faz sim, respondi, tentando parecer normal. Sentamos e jantamos. Sofia falou sobre uma excursão da escola, Gabriel comentou sobre um trabalho da faculdade. E Luciana pareceu genuinamente presente, rindo, fazendo perguntas, sendo a mãe atenciosa de sempre. Como ela conseguia? Como conseguia sentar ali e agir normalmente, como se nada estivesse acontecendo? Ou será que eu estava enlouquecendo? Será que estava vendo coisas onde não havia nada? Depois do jantar, Sofia subiu para estudar e Gabriel saiu para encontrar a namorada. Luciana começou a lavar a louça e eu fui ajudá-la, como sempre fazia. Ficamos ali, lado a lado, na mesma cozinha onde tínhamos compartilhado milhares de momentos assim. Luciana, comecei, a voz saindo mais tensa do que eu queria. Como você tem se sentido ultimamente? Ela me olhou, surpresa. Como assim? Sei lá. Feliz? Realizada? Ela desligou a torneira e se virou completamente para mim, secando as mãos no pano. Por que a pergunta? Só queria saber. A gente conversa tão pouco sobre essas coisas. Ela ficou em silêncio por um momento, e eu vi algo passar pelos olhos dela. Culpa, tristeza. Não consegui decifrar. Estou bem, Luiz. Por quê? Você acha que tem algo errado? Era a minha chance. A chance de confrontar, de perguntar diretamente, de jogar tudo na mesa. Mas não consegui. Não. Só estava pensando que a gente podia fazer alguma coisa diferente. Viajar, sei lá. Já faz tempo que não fazemos nada só nós dois. Ela forçou um sorriso. Seria legal. Vamos pensar nisso. Voltou a lavar a louça e o momento passou. Subi para o quarto me sentindo um covarde. Na sexta-feira, não tinha plantão. Acordei cedo e disse a Luciana que ia ao hospital resolver algumas coisas administrativas, mas, na verdade, fiquei num café próximo à nossa casa, observando. Parecia loucura. Era loucura, mas eu precisava saber. Às 10 da manhã, vi quando Luciana saiu de casa. Ela estava arrumada, mais do que o normal para ir ao supermercado ou encontrar uma amiga. Calça jeans escura, blusa branca, o cabelo solto, maquiagem leve. Entrou no carro dela, um SUV branco, e saiu da garagem. Entrei no meu carro e a segui, mantendo distância. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela pegou a direção do centro, passou pelo batel e estacionou em frente a um prédio comercial elegante. Ficou ali por alguns minutos mexendo no celular. Então outro carro estacionou logo atrás. Um Corolla preto. Um homem saiu. Alto, cabelo grisalho bem cortado, terno escuro sem gravata. Devia ter uns 50 anos. Bonito, bem cuidado, o tipo que transpira dinheiro e confiança. Luciana saiu do carro e caminhou até ele. E então, ali, na calçada, ele a beijou. Não foi um beijo rápido, casual. Foi um beijo longo, íntimo, do tipo que não deixa dúvidas. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Fiquei ali, no meu carro, a 3 quarteirões de distância, vendo minha esposa de 25 anos beijar outro homem. Vendo ela sorrir para ele de um jeito que não sorria para mim há anos. Vendo ela entrelaçar os dedos dele enquanto caminhavam juntos para dentro do prédio. Não sei quanto tempo fiquei parado ali. Podiam ter sido minutos ou horas. O mundo tinha parado. Quando finalmente consegui me mover, minha visão estava embaçada. Percebi que estava chorando. Dirigi sem rumo pela cidade. Passei pelo Parque Barigui, pelas ruas arborizadas do bairro onde cresci, por lugares que eram parte da minha história, da nossa história. E em cada esquina, cada semáforo, cada paisagem, eu via aquele beijo. Por volta do meio-dia,
Estacionei em frente ao consultório de um velho amigo, Rafael, que era psicólogo. Não tinha marcado o horário. Simplesmente apareci. A secretária tentou explicar que ele estava em atendimento, mas eu disse que era urgente. Ela deve ter visto o desespero no meu rosto, porque ela bateu na porta dele e sussurrou algo. Rafael apareceu na recepção, me viu e, sem fazer perguntas, me levou para dentro. Luiz, o que aconteceu? E então, ali, no consultório do meu amigo, eu desmoronei. Contei tudo. A mensagem do Gabriel, as desconfianças, o perfume, os gastos e, finalmente, o que tinha visto naquela manhã. Rafael me ouviu em silêncio e, quando terminei, ele apenas disse: "Você precisa conversar com ela." "Eu sei, mas você não está pronto ainda, está?" Balancei a cabeça. "Não sei se vou estar algum dia." Passei o resto daquela sexta-feira vagando pela cidade como um fantasma. Liguei para o hospital e disse que não me sentia bem. Cancelei 2 consultas que tinha à tarde. Era a primeira vez em 20 anos de carreira que fazia algo assim. Dirigi sem destino. Acabei parando no Parque Barigui, sentei num banco perto do lago e fiquei ali observando as pessoas. Casais caminhando de mãos dadas. Pais brincando com os filhos. Idosos alimentando os patos. Todos pareciam tão normais, tão inteiros. Eu me sentia partido ao meio. Como tinha chegado ali? Como um casamento de 25 anos tinha desmoronado sem que eu percebesse. Ou pior, talvez eu tivesse percebido e simplesmente ignorado os sinais porque era mais fácil fingir que estava tudo bem. Peguei o celular e abri as fotos. Tinha centenas de fotos de família. Viagens, aniversários, formaturas, natais. Luciana e eu sorrindo para a câmera. Os meninos pequenos nos nossos colos. Nossa casa sendo construída. Nosso primeiro carro juntos. Em que momento tudo isso deixou de ser suficiente para ela? Às 5 da tarde, recebi uma mensagem de Luciana. "Amor, onde você está? Já voltou do hospital?" "Ainda resolvendo umas coisas. Chego mais tarde." "Tudo bem? Você parece estranho desde terça." Ler aquilo me deu raiva. Ela estava perguntando se eu estava estranho. "Estou bem, só cansado." Desliguei o celular e fiquei mais 1 hora ali, até o sol começar a se pôr e o frio de Curitiba apertar. Quando cheguei em casa já era noite. Sofia estava no quarto estudando, Gabriel tinha saído e Luciana estava na sala assistindo a uma série na TV. "Oi", ela disse quando entrei. "Demorou. Jantou?" "Não estou com fome." "Luiz, sério, você está bem?" "Está com uma cara péssima." Parei na porta da sala e a olhei. Ela estava de pijama, o cabelo preso, sem maquiagem. A Luciana de sempre, a que eu conhecia, a que dormia ao meu lado todas as noites, mas também era a mulher que tinha beijado outro homem naquela manhã. "Luciana, a gente precisa conversar." Ela desligou a TV e se virou completamente para mim, e eu vi o medo nos olhos dela. Ela sabia. De alguma forma ela sabia que eu tinha descoberto. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o nosso casamento. Ela engoliu seco. "Ok. Quer conversar agora?" "Sim." Sentei na poltrona em frente ao sofá onde ela estava. Ficamos ali, separados pela mesinha de centro, mas parecendo estar a quilômetros de distância. "Você está feliz?" perguntei. "Como assim? No nosso casamento? Você está feliz?" Ela ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Luiz, só responde. Está ou não está? Não é tão simples assim. Então me explica. Me ajuda a entender." Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. "Eu não sei quando aconteceu. Foi aos poucos. A gente foi se distanciando. Você sempre no hospital, eu sempre sozinha. As crianças cresceram, foram se tornando independentes, e de repente eu olhei ao redor e percebi que minha vida era vazia. E a culpa é minha, por trabalhar, por sustentar essa família. Não é sobre culpa, Luiz, é sobre sentir que eu deixei de existir, que eu virei só a esposa do Dr. Luiz Fernando, a mãe do Gabriel e da Sofia. Mas eu, Luciana, quem sou eu? E você encontrou a resposta nos braços de outro homem? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos dela se arregalaram. O rosto ficou pálido. Você sabe? Sei. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Desde quando? Sussurrou. Gabriel te viu entrando no carro dele na terça-feira. E hoje de manhã eu te vi.
Vi vocês se beijando. Ela soluçou, o corpo todo tremendo. Luiz, eu... Me desculpa. Me desculpa muito. A quem é ele? Não importa. Importa. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Respirei fundo, tentando me controlar. Quem é? Ricardo. Ricardo Mendes. Ele é empresário. Mora no condomínio. A gente se conheceu numa festa de final de ano lá. Ricardo Mendes. Eu conhecia o nome, tinha visto ele algumas vezes em eventos do condomínio. Divorciado, bem-sucedido, sempre cercado de gente. Há quanto tempo? Luiz. Há quanto tempo? 4 meses. Começou em janeiro. 4 meses. 1/3 do ano. 120 dias de mentiras. E o que vocês têm, é sério? Ela levantou o rosto, as lágrimas escorrendo, os olhos vermelhos. Eu não sei. Eu me sinto viva com ele. Me sinto vista. Ele me ouve, Luiz. Ele pergunta como foi meu dia e realmente quer saber. Ele me leva para jantar, me manda mensagens durante o dia, me faz sentir que eu importo. Cada palavra era uma facada. E eu não faço nada disso? Você fazia, há muito tempo atrás. Mas nos últimos anos... Luiz, quando foi a última vez que você realmente me olhou? Que você perguntou como eu estava sem ser só por educação? Quando foi a última vez que a gente teve uma conversa de verdade, que não fosse sobre contas, sobre as crianças, sobre a rotina? Eu queria rebater, queria dizer que ela estava errada, mas não consegui, porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. A gente tinha se perdido no meio do caminho, e eu tinha sido cúmplice disso. Mas trair, Luciana, mentir, esse era o caminho? Não, eu sei que não era, eu sei que foi errado, mas eu me sentia tão sozinha, Luiz, tão invisível. Então por que não conversou comigo? Por que não disse que as coisas estavam ruins? Eu tentei. Quantas vezes eu sugeri terapia de casal? Quantas vezes eu disse que a gente precisava passar mais tempo juntos? Você sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma cirurgia, um plantão, um congresso. Ela tinha razão. Eu sempre tinha uma desculpa. Ficamos ali, em silêncio, o peso de 25 anos de casamento desmoronando entre nós. E agora? Perguntei, a voz rouca. O que você quer? Eu não sei. Eu realmente não sei. Você ama ele? Ela hesitou, e naquela hesitação eu tive minha resposta. Eu preciso pensar, preciso processar tudo isso. Levantei da poltrona e comecei a subir as escadas. Luiz, espera. Parei, mas não me virei. Eu nunca quis te machucar, eu juro. Eu ainda me importo com você, mas não me ama mais. Silêncio. É isso, boa noite, Luciana. Subi as escadas, fui até o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Sentei na beirada da cama e finalmente permiti que a dor me consumisse por completo. Chorei. Chorei como não chorava desde que era criança. Chorei pela perda, pela traição, pelos anos investidos, pelos sonhos destruídos. Chorei pelo homem que eu era antes daquele momento, porque eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado no quarto de hóspedes, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. Por volta das 2 da manhã, ouvi Luciana subir e entrar no nosso quarto. Ouvi quando ela chorou. Ouvi quando finalmente o silêncio tomou conta. No sábado de manhã, desci para a cozinha cedo. Sofia estava lá tomando café e mexendo no celular. Bom dia, pai. Bom dia, filha. Ela me olhou com mais atenção. Você dormiu no quarto de hóspedes? Dormi. Sua mãe estava com dor de cabeça e eu não queria incomodar. Mentira. A primeira de muitas que teria que contar. Sofia assentiu, mas vi a desconfiança nos olhos dela. Ela era esperta, perceptiva. Não ia demorar para perceber que algo estava errado. Gabriel desceu logo depois, e o olhar que trocamos foi suficiente. Ele sabia que eu tinha descoberto tudo. Luciana apareceu só mais tarde, por volta das 10. Os olhos inchados, o rosto sem cor. Preparou um café em silêncio enquanto as crianças estavam na sala. A gente precisa decidir o que vai dizer para eles, sussurrei. Eu sei. E o que vai decidir sobre tudo. Luiz, eu preciso de tempo. Tempo? Você teve 4 meses de tempo enquanto me traía. Ela fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Por favor, alguns dias, para a gente pensar com clareza. Não respondi. Peguei meu café e subi de volta para o quarto de hóspedes. O fim de semana passou numa névoa surreal. Tentamos manter as aparências por causa das crianças,
mas a tensão era palpável. Sofia perguntou se estava tudo bem. Gabriel ficou calado, dividido entre o choque e a raiva pela mãe. No domingo à noite, depois que as crianças foram dormir, Luciana bateu na porta do quarto de hóspedes. "Posso entrar?" Abri a porta, mas não disse nada. Ela entrou e ficou ali, de pé, parecendo frágil e perdida. Eu terminei com ele. Esperei. Liguei para o Ricardo hoje e disse que acabou, que eu não posso mais fazer isso, que tenho uma família. E como ele reagiu? Ficou chateado, mas entendeu. Que bom para ele. Luiz, eu estou tentando consertar. Consertar? Você acha que terminar com seu amante conserta o que você fez? Conserta a confiança que você destruiu? Não, eu sei que não, mas é um começo. Um começo para quê? Pra gente fingir que nada aconteceu? Pra voltarmos a viver essa mentira? Não é mentira. Eu ainda me importo com você, com a nossa família. Mas não me ama. Ela ficou em silêncio. Você me ama, Luciana? Olha para mim e responde com honestidade. Você me ama? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu não sei mais. Eu te amei tanto, Luiz, tanto. Mas em algum momento eu parei de sentir. E eu não sei se consigo sentir de novo. Aquelas palavras doeram mais do que a traição em si. Então não adianta, né? Terminar com ele não muda nada. Porque o problema não é ele. O problema somos nós. A gente pode tentar. Terapia de casal, fazer coisas juntos, reconectar. Você está propondo terapia depois de me trair por 4 meses? Eu estou propondo que a gente lute pela nossa família, pelos nossos filhos. Deveria ter pensado nisso antes. Ela saiu do quarto chorando. Na segunda-feira voltei para o hospital. Operar era a única coisa que ainda fazia sentido, o único momento em que minha mente se aquietava. Na sala de cirurgia, tudo era objetivo, claro. Havia um problema e uma solução. Não como na minha vida pessoal, onde tudo era cinza e confuso, mas meus colegas notaram a mudança. Dr. Henrique me chamou de lado no intervalo. Luiz, você não está bem? Está acontecendo alguma coisa? Problemas pessoais. Quer conversar? Não. Ele respeitou, mas a preocupação estava estampada no rosto. Durante a semana, Luciana e eu mal nos falamos. Ela tentou algumas vezes puxar conversa, sugerir que saíssemos para jantar, que conversássemos de verdade. Eu sempre tinha uma desculpa. A verdade é que eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria tentar salvar o casamento, pelos filhos, pelos anos investidos, mas outra parte, a parte ferida e orgulhosa, só queria distância. Na quinta-feira, Sofia me confrontou. Estava saindo para o hospital quando ela apareceu na garagem. Pai, espera. O que foi, filha? O que está acontecendo entre você e a mãe? Nada, Sofia. Só um momento difícil. Pai, eu não sou criança. Vocês mal se falam. Você está dormindo no quarto de hóspedes. A mãe vive chorando. O que está acontecendo? Olhei para minha filha de 17 anos, tão parecida com Luciana, e senti meu coração apertar. É complicado. Vocês vão se separar? Eu não sei ainda. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Isso é culpa minha? Ou do Gabriel? A gente fez alguma coisa? Puxei ela para um abraço apertado. Não, meu amor. Nunca. Vocês não têm culpa de nada. São a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso é entre mim e sua mãe. Mas eu não quero que vocês se separem. A gente sempre foi uma família tão feliz. Eu sei, filha. Eu sei. Mas enquanto segurava minha filha chorando nos meus braços, uma certeza foi se formando dentro de mim. Não havia mais volta. Por mais que doesse, por mais que fosse difícil, eu não conseguiria viver com Luciana depois do que tinha acontecido. A confiança estava destruída. O amor tinha se apagado. E por mais que tentássemos, algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas. Foi numa sexta-feira, 2 semanas depois da descoberta, que tomei a decisão final. Estava no consultório entre 2 consultas quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente não atenderia, mas algo me fez pegar o telefone. Alô? Dr. Luiz Fernando? Era uma voz masculina, grave, educada. Sim, quem fala? Meu nome é Ricardo Mendes. Eu acho que o senhor sabe quem eu sou. Meu sangue gelou. O amante da minha esposa estava me ligando. O que você quer? Eu sei que não tenho nenhum direito de pedir isso, mas podemos conversar? Pessoalmente? Você está louco? Por favor,
Só 15 minutos. Eu preciso te falar algumas coisas. Não tenho nada para falar com você. Eu sei. Mas mesmo assim estou pedindo. Como um homem para outro. Não sei por que concordei. Talvez curiosidade. Talvez raiva. Talvez só quisesse olhar nos olhos do homem que tinha destruído meu casamento. Tenho um café próximo ao meu consultório. Rua Marechal Deodoro. Às 6 da tarde. Estarei lá, obrigado. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Às 6 em ponto, entrei no café. Ele já estava lá, sentado numa mesa no fundo. Realmente era alto, bem vestido, o tipo de homem que chamava a atenção. Quando me viu, levantou. Dr. Luiz Fernando, obrigado por vir. Não apertei a mão que ele estendeu. Apenas sentei. Você tem 10 minutos. Ele assentiu e sentou também. Eu sei que o senhor deve me odiar. E tem todo o direito. O que eu fiz foi errado, indesculpável. Não foi você que fez os votos de casamento comigo, foi minha esposa. Eu sei, mas mesmo assim, eu também sou culpado. Eu sabia que ela era casada, sabia que tinha filhos, e mesmo assim você não se importou. Ele baixou os olhos. A princípio foi só atração. A gente se viu em algumas festas no condomínio, conversamos, tinha química. Eu estava saindo de um divórcio complicado, me sentindo sozinho. E ela parecia tão triste. Não quero ouvir justificativas. Não estou justificando, estou explicando, porque você precisa saber de uma coisa. A Luciana te ama. Maneira estranha de demonstrar amor. Eu sei como soa, mas é verdade. Nas últimas semanas, tudo o que ela falava era sobre você, sobre a família, sobre o quanto ela tinha errado. Ela me ligou desesperada, chorando, dizendo que não podia continuar, que tinha que tentar salvar o casamento. E você está me contando isso por quê? Quer que eu agradeça por ter devolvido minha esposa? Não, eu tô te contando porque você merece saber que ela não estava usando você, que ela não estava numa aventura leviana. Ela estava confusa, perdida, buscando algo que sentia falta. E você estava pronto para oferecer. Sim, eu estava, e foi errado. Ficamos em silêncio por um momento. Por que você realmente me chamou aqui? Perguntei. Ele respirou fundo. Porque eu queria que você soubesse que acabou. De verdade. Que eu não vou mais procurá-la, que respeito a decisão dela de tentar salvar o casamento. E porque eu achei que você merecia olhar nos olhos do cara que ajudou a destruir sua vida e ver que ele não é um monstro. Só um idiota que tomou decisões erradas. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi que ele estava sendo sincero. Havia culpa nos olhos dele, remorso. Mas isso não mudava nada. Não muda nada, eu disse em voz alta. O fato de você estar arrependido não conserta o que foi feito. Eu sei. E eu não vou agradecer pela sua honestidade. Nem vou te perdoar. Você entrou na minha vida, na minha família, e causou um estrago que não tem volta. Eu entendo. Levantei da mesa. Não liga mais, não aparece. Se eu te ver perto da minha família de novo, não vai ser bonito. Não vou. Saí do café e andei até meu carro. Sentei no banco do motorista e fiquei ali, apenas respirando. E foi naquele momento, conversando com o amante da minha esposa, que a decisão se solidificou. Não havia mais dúvida. Naquela noite, cheguei em casa e pedi para Luciana ir comigo até a varanda. Gabriel e Sofia estavam nos seus quartos. Eu conversei com o Ricardo hoje, comecei. Ela arregalou os olhos. Ele te ligou? Ligou. E a gente conversou. Ele me disse que está arrependido, que não vai mais te procurar, que você terminou com ele de verdade. É verdade. Eu terminei. Eu acredito. Mas, Luciana, isso não muda nada. Ela balançou a cabeça, as lágrimas já começando a cair. Luiz, por favor. Eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem os sons da rua pareciam penetrar a bolha em que estávamos. Não, não fala isso. A gente pode tentar. Não pode. Eu tentei. Nas últimas 2 semanas, eu tentei imaginar um cenário onde a gente continua junto, onde eu acordo do seu lado todo dia e consigo esquecer o que você fez. Onde eu vejo você e não lembro de você beijando outro homem. E eu não consigo, Luciana. Eu simplesmente não consigo. Mas e as crianças? As crianças vão sofrer. Eu sei. E isso me mata. Mas elas vão sofrer mais se crescerem vendo os pais infelizes, vivendo uma mentira.
A gente não precisa ser infeliz. A gente pode reconstruir. Não, não pode, porque eu não consigo mais te olhar do mesmo jeito. A confiança foi embora, e sem confiança não tem casamento. Ela desmoronou na cadeira, chorando. Eu estraguei tudo. Estraguei tudo por causa de um momento de fraqueza. Não foi um momento, foram 4 meses. Foram escolhas conscientes, dia após dia. Foram mentiras olhando nos meus olhos. Me desculpa muito. Eu sei que você sente, mas não é suficiente. Fiquei ali com ela enquanto chorava. Uma parte de mim queria consolá-la, puxá-la para um abraço, mas a outra parte, a parte ferida, não permitiu. Como a gente vai fazer? Ela perguntou, a voz embargada. Vamos fazer do jeito civilizado, por causa das crianças. Vou procurar um advogado na segunda. A gente divide tudo de forma justa. Nada de briga, nada de processo feio. E a casa? A gente vende, divide o dinheiro. Cada um refaz a vida. E os meninos? Gabriel é maior de idade, vai decidir onde quer ficar. Sofia, a gente compartilha. Mas sabendo ela, vai querer ficar mais com você. Quando a gente vai contar para eles? Amanhã. Final de semana, a gente senta e explica juntos. Ela concordou, o rosto afundado nas mãos. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes pela última vez naquela casa, senti algo estranho. Não era alívio. Não era exatamente paz. Mas era uma certeza. A certeza de que tinha tomado a decisão certa. De que não estava fugindo da dor, mas caminhando através dela. De que no final desse túnel escuro, em algum lugar distante, havia luz. E pela primeira vez em 2 semanas, consegui dormir. Sábado de manhã amanheceu com sol em Curitiba, um daqueles dias raros de outono em que o céu fica completamente azul. Parecia cruel que a natureza estivesse tão bonita enquanto meu mundo desmoronava. Luciana e eu acordamos cedo. Havíamos combinado de conversar com Gabriel e Sofia depois do café, antes que eles fizessem outros planos para o dia. Preparei café forte. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a xícara. Luciana estava sentada à mesa da cozinha, o rosto inchado de tanto chorar, os olhos fixos no vazio. Você quer que eu comece ou você começa? Perguntei. Você. Eu não sei se vou conseguir falar. Gabriel desceu primeiro. Ele olhou para nós dois e imediatamente sentiu o peso no ar. Bom dia, disse cauteloso. Bom dia, filho. Senta. Precisa chamar sua irmã. Ele subiu as escadas e ouvi quando bateu na porta de Sofia. Minutos depois, ambos desceram. Sofia ainda estava de pijama, o cabelo bagunçado, estranhando ser chamada tão cedo num sábado. O que foi? Ela perguntou, se sentando. Respirei fundo. Não havia forma fácil de fazer aquilo. Crianças, sua mãe e eu precisamos conversar com vocês sobre algo importante. O rosto de Sofia empalideceu. Gabriel ficou tenso. Vocês vão se separar, disse Gabriel. Não foi uma pergunta. Sim, respondi. Nós vamos. Sofia começou a chorar imediatamente. Não, não, pai. Vocês não podem. Vocês sempre foram tão felizes. Luciana estendeu a mão para tocar na filha, mas Sofia recuou. O que aconteceu? Por que vocês estão fazendo isso? Olhei para Luciana. Havíamos combinado que eu explicaria, mas sem entrar em detalhes sobre a traição. Não queríamos jogar os filhos contra a mãe. Às vezes as pessoas mudam, filha, e às vezes os casamentos chegam ao fim. Não é culpa de ninguém. É culpa da mamãe. Gabriel interrompeu, a voz dura. Luciana fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Gabriel, tentei intervir. É verdade, não é? Por isso você estava dormindo no quarto de hóspedes. Por isso vocês mal se falam. O que você fez, mãe? Gabriel, não é assim. Luciana começou, mas a voz falhou. Sofia olhou da mãe para mim, tentando entender. O que o Gabriel está falando? Mãe, o que você fez? Luciana respirou fundo, as lágrimas escorrendo. Eu cometi um erro muito grande. E por causa disso, seu pai e eu não conseguimos mais continuar juntos. Que tipo de erro? Sofia insistiu. Sofia, não precisa entrar em detalhes. Tentei proteger. Eu quero saber. Eu tenho o direito de saber por que minha família está sendo destruída. O silêncio foi pesado, até que Gabriel falou, a voz carregada de mágoa. Ela traiu o pai. Sofia arregalou os olhos, chocada. Olhou para Luciana, como se estivesse vendo uma estranha. Mãe,
Isso é verdade? Luciana cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Me desculpem muito. Sofia se levantou da mesa bruscamente, a cadeira caindo para trás. Eu não acredito em você. Como você pôde fazer isso com o pai? Com a gente? Sofia, eu sei que você está brava, mas ainda é sua mãe. Tentei acalmar. Não quero ouvir, não quero olhar para ela. Sofia correu para o quarto, batendo a porta com força. Gabriel permaneceu sentado, mas a raiva era palpável. Eu vi, sabe, ele disse. Naquele dia, eu vi você entrando no carro dele, e quando contei para o pai, ainda achei que podia ser algum engano. Mas não era. Você estava traindo o pai esse tempo todo e fingindo que estava tudo bem. Gabriel, eu nunca quis machucar vocês. Nunca. Mas machucou. E não é só o pai que você traiu. É a família inteira. Ele também se levantou e saiu, deixando Luciana e eu sozinhos na cozinha. Ela desmoronou completamente, o corpo sacudindo com os soluços. Eles me odeiam. Não odeiam. Estão machucados, com raiva, mas vão superar. E se não superarem? E se eles nunca mais me perdoarem? Luciana, você vai ter que dar tempo e mostrar para eles com ações que você ainda é a mãe deles, que você errou, mas que ama eles. E você? Você me odeia? Pensei antes de responder. Não, eu não te odeio. Estou magoado, ferido, decepcionado. Mas ódio não. Você acha que um dia você pode me perdoar? Não sei, talvez, mas não agora. Ela assentiu, limpando as lágrimas. O que a gente faz agora? Agora a gente cuida dos nossos filhos, mostra para eles que mesmo separados, ainda somos uma família, que eles não vão perder nenhum de nós. Passei o resto do dia tentando conversar com Gabriel e Sofia. Gabriel estava mais receptivo, ele entendia de certa forma. Ainda estava bravo com a mãe, mas compreendia que casamentos acabam, que pessoas cometem erros. Sofia foi mais difícil. Ela trancou a porta do quarto e se recusou a sair. Só no final da tarde permitiu que eu entrasse. Estava deitada na cama, abraçada num ursinho de pelúcia da infância, os olhos vermelhos e inchados. Filha, vá embora, pai. Não vou. Preciso conversar com você. Sentei na beirada da cama. Ela não me olhou. Por que ela fez isso? A gente não era suficiente para ela? Não é sobre isso, Sofia. Não é sobre você ou o Gabriel. É sobre ela e eu. Sobre coisas que aconteceram entre nós. Mas vocês sempre pareciam tão felizes. Porque nós éramos. Por muito tempo. Mas as pessoas mudam. Os relacionamentos mudam. Eu nunca vou perdoar ela. Não diz isso. Ela é sua mãe. E ela te ama muito. Se ela me amasse, não teria destruído nossa família. Sofia, olha para mim. Ela finalmente se virou, os olhos cheios de dor. Sua mãe cometeu um erro grande, grave, mas isso não apaga tudo que ela fez por você nesses 17 anos. Não apaga as noites que ela passou acordada quando você estava doente. Não apaga os almoços escolares que ela preparou. Não apaga o amor que ela tem por você. Mas ela mentiu. Para todos nós. Sim, mentiu. E vai ter que viver com essa culpa. Mas você, minha filha, você não pode deixar que a raiva destrua seu coração. Porque no final quem mais vai sofrer é você. Ela começou a chorar de novo, e eu a puxei para um abraço. A gente vai superar isso, filha. Juntos. Pode não parecer agora, mas a gente vai. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Luciana e eu nos sentamos na sala para discutir os próximos passos. Eu vou procurar um apartamento, ela disse. Não é justo você sair de casa. As crianças precisam de você aqui. Tem certeza? Tenho. Foi meu erro. Eu que tenho que lidar com as consequências. E financeiramente? Você precisa de ajuda? Vou procurar um emprego. Já está na hora mesmo. Fiquei parada tempo demais. A gente vai dividir as despesas das crianças. Que a pensão vai ser justa. Eu sei, eu confio em você. Foi estranho. Ali estávamos nós, depois de 25 anos juntos, discutindo friamente a separação de nossas vidas, como se estivéssemos negociando um contrato comercial. Luiz, eu queria que você soubesse que eu realmente sinto muito por tudo. Eu sei. E que, apesar de tudo, os anos que passamos juntos foram reais. O amor foi real. Os momentos felizes foram reais. Eu sei disso também. Você vai ficar bem? Pensei na pergunta.
Eventualmente, e você? Não sei, mas vou tentar. Ela subiu para o quarto e eu fiquei ali na sala, sozinho, pensando em como a vida pode mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. 2 semanas atrás, eu era um homem casado, feliz com uma família que admirava. Agora, era um homem prestes a se divorciar, tentando juntar os cacos de uma vida que não existia mais. Mas mesmo na dor, mesmo na incerteza, havia algo crescendo dentro de mim. Uma determinação de sobreviver a isso, de reconstruir, de encontrar em algum lugar lá na frente uma versão melhor de mim mesmo. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Luciana encontrou um apartamento pequeno no bairro Água Verde, a 20 minutos da nossa antiga casa. O processo de divisão de bens foi surpreendentemente tranquilo. Não houve brigas, não houve disputa. Ambos queríamos apenas terminar aquilo da forma menos dolorosa possível. A casa foi colocada à venda em julho. Ver a placa de "Vende-se" na frente da casa onde construí minha família foi como receber um soco no estômago. Cada cômodo tinha memórias. O quarto onde Gabriel e Sofia cresceram. A cozinha, onde fazíamos café da manhã aos domingos. A varanda onde Luciana e eu ficávamos conversando nas noites de verão. Tudo estava sendo desmontado, embalado, separado. Gabriel decidiu ficar comigo. Ele ainda estava com raiva da mãe, e embora eu tentasse mediar, não conseguia forçá-lo a perdoar. Sofia alternava entre os dois. Passava uns dias comigo, outros com Luciana. Ainda estava processando tudo, tentando entender como sua família perfeita tinha desmoronado. Encontrei um apartamento menor, moderno, num prédio novo perto do hospital. 2 quartos, uma varanda com vista para o Parque Barigui. Não tinha o mesmo charme da casa, mas era um recomeço. No trabalho, mergulhei de cabeça. Aceitei mais plantões, mais cirurgias, mais responsabilidades. Era mais fácil estar ocupado do que enfrentar a solidão. Mas meus amigos perceberam. Dr. Henrique me chamou para tomar uma cerveja numa sexta-feira, depois de um plantão longo. Luiz, você não está bem. Estou, Henrique, só passando por um momento. Ouvi dizer que você e Luciana se separaram. Notícias voam, né? Nessa cidade tudo voa. Quer falar sobre? E pela primeira vez falei. Contei tudo. A traição, a dor, o divórcio, as crianças. Henrique ouviu em silêncio, e quando terminei ele apenas disse: "Cara, sinto muito. Não desejo isso pro meu pior inimigo. Não é fácil. Mas você vai superar. Você é forte. Não me sinto forte. Ninguém se sente. Mas você está de pé, está trabalhando, está cuidando dos filhos. Isso é força." Aquela conversa me fez bem. Perceber que não estava sozinho, que tinha amigos que se importavam. Foi Henrique quem me sugeriu terapia. Sério, Luiz. Você precisa conversar com alguém, um profissional. Não dá para guardar tudo isso dentro. Relutei a princípio. Médicos, especialmente cirurgiões, temos essa mentalidade de que somos fortes, de que aguentamos tudo, mas a verdade é que eu estava afundando. Comecei a fazer terapia em agosto. 2 vezes por semana, depois do trabalho, eu me sentava no consultório da doutora Helena, uma psicóloga indicada por Henrique, e falava. Falava sobre a traição, sobre a raiva, sobre o sentimento de inadequação, sobre como me sentia um fracasso por não ter conseguido manter meu casamento, sobre como tinha medo de nunca mais confiar em alguém. Luiz, você entende que isso não é culpa sua, né? Doutora Helena perguntou numa das sessões. Sei lá, eu devia ter percebido que ela estava infeliz, devia ter dado mais atenção. Talvez, mas a responsabilidade de comunicar isso era dela, e a escolha de trair foi dela, não sua. Mas se eu tivesse sido um marido melhor, não existe marido perfeito, nem esposa perfeita. Todos temos falhas, mas trair é uma escolha ativa, e ela fez essa escolha. Aquelas palavras foram libertadoras. Por semanas tinha carregado a culpa, me perguntando o que tinha feito de errado. Mas a verdade é que, embora nosso casamento tivesse problemas, a forma como Luciana lidou com isso foi escolha dela. Em setembro, a casa foi vendida. Foi doloroso assinar os papéis, entregar as chaves, ver outra família entrando naquele espaço que foi nosso. Gabriel me ajudou a mudar para o apartamento novo. Sofia veio também, ainda hesitante, mas presente. É legal, pai, ela disse olhando a varanda. Você pode ver o parque daqui. Achei que ia ser bom. Posso caminhar de manhã antes do trabalho.
Você tá bem? Ela perguntou de repente. Estou, filha, aos poucos. E a mamãe? Está se adaptando também. Começou a trabalhar numa clínica de psicologia. Está ocupada, fazendo terapia. Você conversa com ela? Converso. Quando precisa resolver coisas sobre vocês. A gente é civilizado. Você ainda ama ela? A pergunta me pegou de surpresa. Não da forma que amava, mas ainda me importo. Afinal, ela é a mãe de vocês. E foi minha companheira por 25 anos. Você acha que vai encontrar alguém novo? Não sei, Sofia. Agora estou focado em mim, em vocês. No resto a gente vê. A verdade é que a ideia de um novo relacionamento me assustava. Como confiar de novo? Como abrir o coração para alguém depois de tudo? Foi nessa época que retomei velhos hobbies. Comprei um violão novo e voltei a tocar, algo que não fazia há anos. Comecei a caminhar no Parque Barigui todas as manhãs, antes do hospital. O ar fresco, o silêncio da manhã, os pássaros cantando, tudo ajudava a clarear a mente. Reconectei com amigos que tinha deixado de lado durante o casamento. Marcos, meu amigo de faculdade, começou a me chamar para jogar futebol aos sábados. Pedro, um colega da residência médica, me incluiu em jantares com o pessoal. Aos poucos fui redescobrindo quem eu era além de marido e pai. Em outubro, Sofia me procurou. Pai, eu conversei com a mamãe. De verdade. E como foi? Difícil. Mas acho que entendo um pouco melhor agora. Ela explicou que não foi sobre mim ou o Gabriel, que foi sobre ela se sentir perdida. E você? Como se sente? Ainda dói, mas acho que posso perdoar. Um dia. Fico feliz em ouvir isso, filha. Você perdoou ela? Pensei na resposta. Estou trabalhando nisso. Perdão não é algo instantâneo, é um processo. Gabriel demorou mais. Só em novembro, ele aceitou jantar com Luciana. Foi tenso, mas foi um começo. Quanto a mim, continuei na terapia, no trabalho, nos hobbies. Não estava curado. Ainda tinha dias ruins, dias em que a solidão pesava, dias em que via um casal feliz na rua e sentia uma pontada de dor. Mas também tinha dias bons. Dias em que acordava e sentia gratidão por estar vivo, por ter saúde, por ter meus filhos, meus amigos. Em dezembro, recebi um convite inesperado. Uma colega do hospital, doutora Beatriz, me chamou para um café. Só como amigos. Ela esclareceu. Ouvi que você passou por um momento difícil. Achei que podia precisar de uma conversa. Aceitei. Não como um encontro romântico, mas como uma oportunidade de conexão humana. Conversamos por horas. Ela também tinha passado por um divórcio anos atrás. Entendia a dor, a confusão, o processo de reconstrução. Sabe o que aprendi? Ela disse. Que a gente nunca volta a ser quem era antes. A dor muda a gente. Mas não precisa ser para pior. Pode ser para melhor, se a gente permitir. Aquelas palavras ficaram comigo. Naquela noite, sentado na varanda do meu apartamento, olhando para o Parque Barigui iluminado, pensei em tudo o que tinha acontecido. A traição, a descoberta, o divórcio, a dor, a reconstrução. Tinha perdido muito. Meu casamento, minha família como conhecia, minha sensação de segurança, mas também tinha ganhado algo. Havia me encontrado, havia descoberto que era mais forte do que pensava. Havia aprendido a pedir ajuda, a ser vulnerável, a perdoar, não só os outros, mas a mim mesmo. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. O caminho ainda era longo, a cicatriz ainda estava fresca, mas eu estava caminhando. E isso já era muito. O primeiro Natal separado foi estranho e doloroso. Gabriel e Sofia passaram a véspera comigo no apartamento novo, mas insistiram em passar o dia de Natal com Luciana. Entendi. Ela estava sozinha e eles se sentiam culpados. Passei o Natal com Henrique e sua família. Eles me receberam com carinho, mas mesmo cercado de gente me senti sozinho. Via as famílias reunidas, as crianças brincando, os casais trocando presentes e pensava em como tudo tinha mudado. Mas também percebi algo. Não sentia mais aquela dor aguda, lancinante. Era mais uma melancolia, uma tristeza suave. Estava curando. No ano novo aceitei o convite de amigos para uma festa. Não estava animado, mas forcei-me a ir. Precisava sair, ver gente, viver.
E foi lá que algo inesperado aconteceu. Estava na varanda, sozinho quando Beatriz apareceu. Ela também tinha sido convidada. Fugindo da multidão, ela perguntou sorrindo. Só pegando ar. Posso fazer companhia? Claro. Ficamos ali, conversando sobre amenidades, o ano que estava terminando. Os planos para o próximo. Ela falou sobre a filha dela que estava na faculdade em São Paulo. Eu falei sobre Gabriel e Sofia. À meia-noite, quando os fogos explodiram sobre Curitiba, ela segurou minha mão. Feliz ano novo, Luiz. Feliz ano novo, Beatriz. E pela primeira vez desde a separação, senti algo além de dor. Uma conexão, uma possibilidade. Não era amor. Estava longe disso. Mas era um lembrete de que eu ainda era capaz de sentir, de me conectar. Beatriz e eu começamos a nos ver casualmente. Cafés depois do trabalho, caminhadas no parque, jantares ocasionais. Nada sério. Ambos deixamos isso claro. Mas era bom ter companhia, alguém que entendia por ter passado pelo mesmo. Em fevereiro, um ano depois da traição de Luciana, recebi uma ligação dela. Luiz, você pode conversar? Claro, o que foi? Pessoalmente, pode vir tomar um café? Fui sem saber o que esperar. Nos encontramos num café perto do apartamento dela. Luciana estava diferente. Mais magra, o cabelo mais curto, mas havia algo nos olhos dela. Uma paz que não via há muito tempo. Como você está? Perguntei. Melhor. Bem melhor, na verdade. Que bom. Estou fazendo terapia 3 vezes por semana. Voltei a trabalhar full-time na clínica e estou aprendendo a viver comigo mesma. Fico feliz por você. Ela respirou fundo. Eu te chamei aqui porque eu precisava te pedir desculpas. De verdade. Não aquelas desculpas apressadas de quando tudo aconteceu, mas um pedido genuíno de perdão. Luciana, deixe eu terminar. Por favor. Concordei. Eu passei esse ano inteiro olhando para dentro, entendendo por que fiz o que fiz. E não foi culpa sua. Sei que tentei jogar essa culpa em você no começo, dizer que você trabalhava demais, que não me dava atenção, mas a verdade é que eu estava perdida. Estava com medo de envelhecer, de não ser mais relevante. As crianças crescendo, não precisando mais de mim, e ao invés de lidar com isso de forma saudável, eu busquei validação externa. Ela limpou uma lágrima, e no processo destruí a melhor coisa que tinha. Destruí uma família linda, um homem que me amava, a confiança dos meus filhos. E por quê? Por egoísmo, por covardia. Luciana, você não precisa... Preciso. Você merece ouvir isso. Você merece saber que não foi culpa sua, que você foi um bom marido, um bom pai, um bom homem, e que o erro foi todo meu. O silêncio pairou entre nós. Eu te perdoo, disse, surpreso com minhas próprias palavras. Ela arregalou os olhos. Perdoa? Sim. Não quer dizer que esqueci, ou que não doeu, mas eu te perdoo, porque segurar raiva só está me machucando. E porque você é humana. Você errou. Todos nós erramos. Ela começou a chorar. Obrigada. Não sei se mereço, mas... Obrigada. E sobre as crianças? Sofia está melhor. A gente tem conversado bastante. Gabriel ainda está distante, mas acho que um dia ele também vai perdoar. Ele vai, só precisa de tempo. Terminamos o café conversando sobre coisas triviais. Os filhos, o trabalho, a vida. E quando nos despedimos, senti que um peso tinha saído dos meus ombros. Perdoar Luciana não significava que eu queria voltar com ela. Não significava que confiaria nela da mesma forma, mas significava que eu estava pronto para seguir em frente sem carregar aquele fardo de mágoa. Em março, Beatriz e eu tivemos uma conversa importante. Luiz, eu gosto muito de você, mas acho que a gente precisa definir o que é isso. Eu também gosto de você, Beatriz, mas eu não sei se estou pronto para algo sério. Eu entendo, e não estou cobrando. Só quero saber se você vê um futuro aqui. Pensei honestamente antes de responder. Eu vejo possibilidade, mas preciso de tempo ainda. Preciso terminar de curar, de me encontrar completamente. Quanto tempo? Não sei. Desculpa não ter uma resposta melhor. Ela sorriu tristemente. Obrigada pela honestidade. Eu acho que preciso de alguém mais disponível emocionalmente. Não é sobre você. É sobre onde eu estou na minha vida. Eu entendo. E agradeço por tudo. Você me ajudou mais do que imagina.
Nos abraçamos e nos despedimos. Não foi um fim doloroso. Foi maduro, honesto, e percebi algo importante. Eu estava bem com isso. Não senti desespero ou medo de ficar sozinho. Senti paz. Em abril, um ano após a descoberta da traição, Gabriel me surpreendeu. Pai, vou jantar com a mãe hoje. Sério? Sim. Acho que está na hora de eu tentar perdoar também. Não sei se consigo, mas preciso tentar. Fico orgulhoso de você, filho. Você perdoou ela? Perdoei. Não quer dizer que esqueci, mas perdoei. Como você conseguiu? Percebi que segurar raiva só estava me impedindo de seguir em frente e que ela é humana. Errou, mas não é um monstro. É a mãe de vocês. E foi minha companheira por muitos anos. Naquela noite, sozinho no apartamento, pensei em tudo que tinha vivido no último ano. A dor excruciante dos primeiros meses. O processo difícil do divórcio. As noites insones. Os dias em que mal conseguia funcionar. Mas também os momentos de crescimento. A terapia que me fez me conhecer melhor. Os amigos que me apoiaram. Os hobbies que me trouxeram alegria. A relação mais próxima com meus filhos. Tinha perdido um casamento. Mas tinha ganhado a mim mesmo. E finalmente, pela primeira vez em muito tempo, olhei para o futuro não com medo, mas com curiosidade. O que viria a seguir? Não sabia. Talvez um novo amor, talvez não. Talvez novas aventuras, novas descobertas. Mas uma coisa eu sabia. Ia estar bem, porque tinha sobrevivido ao pior. Tinha caminhado pelo vale mais escuro e saído do outro lado. Não inteiro. Tinha cicatrizes, mas estava de pé. E às vezes, isso era tudo que importava. Maio chegou com um frio incomum em Curitiba. As manhãs eram geladas, o céu frequentemente nublado, mas havia algo revigorante naquele ar cortante que entrava pelos pulmões. Fazia agora 1 ano e 1 mês desde a mensagem de Gabriel. 1 ano e 1 mês desde que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Mas enquanto caminhava pelo Parque Barigui, numa manhã de sábado, o sol começando a romper entre as nuvens, percebi algo fundamental. Eu não era mais aquele homem destroçado. Tinha me transformado. Meu celular tocou, era Sofia. Pai, bom dia, acordado cedo? Estou caminhando no parque. E você, tudo bem? Tudo ótimo. Tô ligando porque tem uma coisa que eu queria te contar. Fala, filha. Eu e a mãe tivemos uma conversa ontem. Uma conversa longa, honesta. E eu perdoei ela, pai. Parei de caminhar. Senti o peito apertar de emoção. Sofia, eu sei que ela errou. Sei que o que ela fez foi horrível. Mas ela é minha mãe, sabe? E esse ano todo eu vi ela se esforçando, se reconstruindo, tentando ser melhor. E eu percebi que guardar raiva só estava me fazendo mal. Filha, não sei nem o que dizer. Estou tão orgulhoso de você. Você me ensinou isso, pai. Vi você perdoando ela. Vi você sendo maduro, sendo civilizado, sendo forte. E pensei, se o pai conseguiu, eu também consigo. Depois de desligar, fiquei ali parado, vendo os patos no lago, as famílias começando a chegar para aproveitar o fim de semana, as crianças correndo. A vida continuava. Sempre continuava. Naquela tarde fui visitar meus pais. Eles moravam em Ponta Grossa, a 2 horas de Curitiba. Desde a separação, tinha me aproximado mais deles. Visitava com frequência, conversava mais. Filho, você está diferente, minha mãe disse enquanto tomávamos café na cozinha deles. Diferente como? Mais leve. Mas você mesmo. Meu pai, homem de poucas palavras, concordou. Sua mãe tem razão. No começo, quando você contou da separação, fiquei preocupado. Pensei que você ia afundar. Mas você deu a volta por cima. Não foi fácil. Nunca é. Mas você provou que é forte. E olha, filho, às vezes as coisas ruins que acontecem na vida servem para nos mostrar quem realmente somos. Aquelas palavras ficaram comigo no caminho de volta para Curitiba. Era verdade. A traição, o divórcio, toda a dor tinha me mostrado quem eu era. Tinha me forçado a olhar para dentro, a questionar, a crescer. E de uma forma estranha e paradoxal, eu estava grato. Não pela traição em si, mas pela jornada que ela desencadeou. Na segunda-feira tive uma consulta com doutora Helena, minha terapeuta. Como você se sente hoje, Luiz? Bem, genuinamente bem. Me conta mais sobre isso.
É como se finalmente eu tivesse feito as pazes com tudo, com o que aconteceu com Luciana, comigo mesmo. Não quer dizer que não dói às vezes, ou que não tenho momentos difíceis, mas a dor não me define mais. E o que te define? Pensei na pergunta. Eu me defino agora, não mais como marido da Luciana, ou como metade de um casal, mas como Luiz Fernando, pai, médico, amigo, filho, um homem que passou por algo difícil e sobreviveu. Ela sorriu. Você percebe o quanto cresceu nesse último ano? Percebo. E é estranho porque nunca quis crescer dessa forma. Nunca pedi por essa dor. Mas ela veio, e eu tive que lidar, e lidei. Está pensando em começar um novo relacionamento? Não ativamente, mas estou aberto. Quando for a hora certa, com a pessoa certa. E como você vai saber que é a hora certa? Quando eu não estiver mais buscando alguém para preencher um vazio, porque não tem mais vazio. Tem eu inteiro. No fim de maio, houve um evento do hospital, um jantar beneficente. Fui sozinho, algo que teria me aterrorizado meses atrás. Mas agora estava confortável. Conversei com colegas, conheci pessoas novas, ri, me diverti. E foi lá que a vi. Juliana, fisioterapeuta, trabalha no mesmo hospital. Nos conhecíamos de vista, havíamos trocado cumprimentos algumas vezes. Ela estava sozinha também, parada perto do bar. Oi, Juliana. Dr. Luiz Fernando. Oi, como vai? Bem. E você? Também vim sozinha. Minha amiga desistiu última hora. Eu também vim só. Quer sentar ali? Apontei para uma mesa vazia. Passamos a noite conversando. Sobre trabalho, sobre Curitiba, sobre viagens, sobre livros. A conversa fluiu naturalmente, sem forçar. Quando o evento terminou, caminhamos juntos até o estacionamento. Foi bom conversar com você, ela disse. Também achei. A gente podia, talvez, tomar um café algum dia? Ela sorriu. Eu adoraria. Trocamos números e nos despedimos. Dirigi para casa com um sentimento estranho. Não era paixão avassaladora. Não era aquela euforia do primeiro amor. Era algo mais calmo, mais maduro. Era possibilidade. Juliana e eu começamos a nos ver. Cafés viraram jantares, jantares viraram caminhadas, caminhadas viraram fins de semana. Mas eu fui devagar, muito devagar. Contei a ela sobre Luciana, sobre a traição, sobre o divórcio. Ela ouviu sem julgar. Deve ter sido muito difícil, ela disse. Foi, mas também me transformou. Para melhor? Acho que sim. Me conheci melhor. Aprendi a estar sozinho sem me sentir solitário. Aprendi a pedir ajuda. Aprendi a perdoar. São lições valiosas. São. E agora estou pronto para algo novo. Mas com calma. Sem pressa. Eu também estou nesse lugar. Saí de um relacionamento há 2 anos. Passei um tempo sozinha me encontrando. E agora estou aberta, mas sem expectativas irreais. Era perfeito. Não por ser uma paixão arrebatadora, mas por ser saudável, equilibrado, honesto. Em junho, Gabriel me deu uma notícia. Pai, jantei com a mãe de novo. E a gente conversou, de verdade, sobre tudo. E como foi? Difícil, mas necessário. E eu disse a ela que perdoo, que quero ter ela na minha vida. Não da mesma forma que antes, talvez. Mas quero. Filho, não tenho palavras para dizer o quanto estou orgulhoso de você. Aprendi com o melhor. Com você. Naquele mês, num domingo ensolarado, algo inédito aconteceu. Gabriel, Sofia e eu fomos almoçar. E Luciana também veio. Foi estranho no começo. Mas aos poucos a conversa fluiu. Rimos de memórias antigas. As crianças contaram novidades. Luciana falou sobre o trabalho. E quando terminamos, nos despedimos sem amargura, sem dor. Apenas gratidão pelos anos compartilhados e aceitação do presente. À noite, sozinho no apartamento, sentei na varanda e olhei para o Parque Barigui. As luzes da cidade cintilavam. O céu estava limpo, cheio de estrelas, algo raro em Curitiba. Pensei em tudo que tinha vivido. A mensagem de Gabriel, que mudou tudo. A descoberta da traição. A dor insuportável. O divórcio. A reconstrução. E pensei em onde estava agora. Tinha um apartamento que era meu. Tinha meus filhos, mais próximos do que nunca. Tinha amigos verdadeiros. Tinha um trabalho que amava. Tinha hobbies que me davam alegria.
E talvez, só talvez, tinha o começo de algo novo com Juliana, mas acima de tudo, tinha a mim mesmo, inteiro, curado, forte. Peguei o violão e toquei uma música. Não perfeitamente, ainda estava reaprendendo, mas com sentimento. E enquanto as notas ecoavam pela varanda, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz com o passado. Paz com o presente. Paz com o futuro incerto. Porque tinha aprendido a lição mais importante de todas, que a felicidade não depende de ter um casamento perfeito ou uma vida sem dor. A felicidade depende de como você lida com a dor quando ela chega, de como você se reconstrói quando tudo desmorona, de como você escolhe, dia após dia, continuar. E eu tinha escolhido continuar. Tinha escolhido me perdoar, perdoar Luciana e seguir em frente. Tinha escolhido não deixar a traição me definir. Tinha escolhido viver. O sol estava nascendo novamente sobre Curitiba, trazendo um novo dia, novas possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para ver o que viria a seguir, porque minha história não tinha terminado naquela mensagem fatídica de Gabriel. Ela tinha apenas começado um novo capítulo. Um capítulo escrito por mim para mim. E seria um bom capítulo, disso eu tinha certeza.